Boa noite a todos, muita paz, muita luz, e que as bênçãos do nosso irmão celestial, nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nosso pão da vida, nosso caminho, verdade e vida, nossa luz, possa estar sempre presente, mas claro que acima de tudo possamos permitir que essa luz adentre em nosso íntimo. Que ao absorver o seu abençoado Evangelho, possamos auxiliar o Criador, não obstante as nossas limitações intelecto-morais, nesse mundo que teima em permanecer nas sombras. Nós possamos ser um pouquinho, seguindo a lei de sucessão, degrau a degrau, ser hoje um pouquinho melhor, conforme os nossos esforços, do que ontem e, consequentemente, amanhã, melhor do que hoje. Que possamos seguir o mesmo preceito do grande médium Chico Xavier, quando ele dizia que ele evoluía na velocidade de uma lesma, mas com um detalhe muito importante, sempre para frente. Quando falamos de qualquer drama no campo do mundo íntimo da criatura humana, faz-se imprescindível que nós tenhamos consciência do nosso eu imortal, do nosso eu criatura, filhos da divindade, com o complemento extraordinário que o Espiritismo nos propicia quando fala que somos herdeiros do universo. Até então, de acordo com todas as religiões do mundo, somos filhos do Criador. Mas o Espiritismo é que alavanca o conceito de filho de Deus quando nos informa que somos herdeiros do universo. Assim sendo, precisamos entender o conceito de que nós não somos um bolo de carne. Nós não estamos aqui a passeio, embora muitas pessoas acreditem nessa ideia, que é uma ideia fruto do materialismo. Que nós somos espírito. E que esse espírito ele necessita, conforme assevera a questão 132 do Livro dos Espíritos, vestir-se de um corpo para que ele possa ser experimentado. Porque na questão 132, Kardec indaga qual o objetivo da encarnação, qual o objetivo de nós estarmos aqui. E ele começa explicando que esse objetivo é um objetivo divino. Ele não é um objetivo aleatório, porque os imortais respondem da seguinte forma a Allan Kardec. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegá-los à perfeição. Porque haja visto que nós não somos perfeitos, no entanto, nós somos perfectíveis. Na questão 115, Kardec indaga dos espíritos, por que Deus criou uns bons e outros maus? Porque essa é a impressão que dá. Por que existem pessoas que se comprazem no mal e por que existem outras pessoas que se comprazem no bem? E eles respondem que Deus não criou os espíritos maus, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E que, propiciando missões a estes, faculta-lhes a aproximação da verdade, fazendo com que eles alcancem gradativamente a perfeição. Voltando à questão 132, quando Deus impõe a encarnação, tem por objetivo celestial, divino, cósmico, chegarmos à perfeição. Mas para que chegar à perfeição? Porque tem um outro objetivo divino, que é colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Aí começamos a entender porque somos herdeiros do universo. Sendo o espírito criado simples e ignorante, perfectível, ele precisa ser experimentado. E aí então, o nosso querido Divaldo Franco deixa essa frase que nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual.
Nós somos espíritos vivendo a experiência humana. Somente a encarnação nos propicia determinados cabedais no campo do progresso. O espírito só vai saber o que é ser mãe se ele tiver num corpo feminino. Ele só vai saber o que é ser pai se ele tiver num corpo viril. Você só vai saber o que é ser neto se você tiver uma avó. Você só vai saber o que é ser avô se você tiver um neto. E todo esse cabedal de circunstâncias, no ponto de vista da encarnação, nos propicia exatamente essa bagagem necessária para que um dia eu possa integralmente tomar posse do meu eu como herdeiro do universo. Na contracapa do Livro dos Espíritos, quando você abre o Livro dos Espíritos, lá na contracapa já está Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita. E dentre seus princípios está lá suas relações com os homens. A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Aqui a conversa não é se existe espírito ou não. Essa conversa já ficou para trás. Aqui não é a conversa se é possível ou não. Não, aqui ele está falando como acontecem as relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. A partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, o véu do mundo espiritual, ele caiu. Os Espíritos então revelaram a Kardec tudo sobre o mundo espiritual. Tudo, claro que eu digo, o que é necessário para o nosso engrandecimento e o nosso entendimento com relação às leis divinas. Assim sendo, lá no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec assevera um pequeno trecho interessantíssimo. É todo um mundo invisível no meio da qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Olha esse ensino. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos. Não são eles que vivem no nosso meio, somos nós que vivemos no meio dele. Porque a ideia que nós temos é a ideia assim, eu estava ali, eu vi um vulto passando, como se ele estivesse invadindo o mundo físico. Mas não é dessa forma que acontece. Nós é que estamos inseridos no mundo espiritual. Então aquela ideia assim, quando eu for para o mundo espiritual, na verdade é uma ideia errônea. Porque nós já estamos inseridos no mundo espiritual, no entanto, preso ao corpo físico. Na questão 514 do Livro dos Espíritos, ele vai mais longe, porque Kardec indaga quais são os tipos de companhias espirituais. E ele começa a dizer que nós temos o primeiro, e aí Kardec, então, na sua nota, ele explica. Temos o espírito protetor. Temos os espíritos familiares. Temos os espíritos simpáticos. Temos o mau gênio. Essas são nossas companhias espirituais. Emerson, mas eu não acredito. Você vai continuar tendo. Primeiro, o espírito protetor é seu anjo guardião. Quem mandou ele estar na sua cola? Deus. Você acreditando ou não, você se portando com eles ou não, eles vão estar no seu encalço, nos inspirando, nos intuindo, num processo de desdobramento quando dormimos, nos aconselhando, quando estamos passando por dificuldades. Quantas vezes dormimos preocupados e acordamos mais serenos, sem perceber que nós tivemos uma conversa com o amigo protetor, que nos inspira onde devo ir e onde não devo ir. Os espíritos familiares, que são aqueles seres ligados por nós de longa data. São aqueles que já retornaram para o mundo espiritual. Ora, são aqueles que ainda vão encarnar. Ora, que aqueles estão aguardando-nos ao nosso retorno à pátria espiritual. São ligados por nossos laços do amor. Os espíritos simpáticos, que aí começam a engendrar uma questão interessante com relação à lei de afinidade que rege a relação mundo físico e mundo espiritual. Os espíritos simpáticos, eles se simpatizam com nós, sejam ou estando fazendo bem ou mal. Se estamos alinhados com o bem, espíritos simpáticos ao bem estão ligados conosco. Se estamos alinhados com o mal, espíritos de baixo teor moral
estão conectados pela lei da simpatia, pela lei da afinidade. E então o mau gênio, que esse é aquele que nos quer o mal, por vários motivos, principalmente aqueles em que nós fizemos no passado e ele nunca esqueceu. Então nós percebemos que existem 4 tipos de espíritos conectados por nós. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a população espiritual do planeta Terra? Pergunta profunda. Chico, quantos espíritos tem no mundo espiritual? E o Chico respondeu: no mundo espiritual existem de 3 a 4 vezes o de encarnados. Tá bom para vocês? Aí você seleciona qual deles. São 4 tipos. Para vocês terem uma ideia, vou contar uma história rapidinho para realçar o entendimento. Existia uma história de um homem que saía de um vilarejo há muito tempo atrás. Época que não tinha estradas, asfalto, aviões, trens, onde a única forma de locomoção era o caminhar. Ele saía do seu vilarejo, atravessava a floresta para fazer o bem em outro vilarejo. E existia uma pessoa que não gostava desse homem. No entanto, o tempo foi passando e eles passaram a ser amigos. E um dia, num dia de confidencialidade, ele falou assim: olha, eu vou te confessar uma coisa, mas há muito tempo atrás eu almejei matar-te. Não gostava de você. E aí, então, o outro perguntou assim: por que você nunca o fez? E aí ele falou assim: porque todas as vezes que eu estava na tocaia, na floresta, você sempre estava acompanhado de 20 pessoas. E aí então ele respondeu: mas eu nunca caminhei acompanhado, sempre eu caminhei só. Ele não. Toda vez você estava acompanhado com 20 pessoas. Pergunta quem eram esses 20? Pela lei de afinidade, pelo espírito protetor, pelas ligações familiares, eram espíritos que estavam ligados àquela pessoa. E o outro tinha capacidade de ver, e ele jurava que eram todos encarnados. E então, o Espiritismo ele vem explicar mais detalhadamente, como eu falei no começo, na questão não é se há ou não, a questão é como acontece. E aí o Espiritismo vem explicar que nosso mundo íntimo é quem define as nossas companhias espirituais. No capítulo 15 do livro Mecanismos da Mediunidade, olha o texto. É pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores do nosso caminho. Qual filosofia no mundo poderia descrever que o seu pensamento define a sua companhia espiritual? Isso faz sentido? Faz, porque você não é um bolo de carne, você é um espírito. Se você é um espírito, você pensa, se você pensa, você irradia. É pelas projeções de nossas ideias que nós vinculamos a minha companhia superior ou inferior. E o Divaldo Franco ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim: aquela frase nós podemos adaptar, aquela frase, diga com quem andas e te direi quem és. Não, o Espiritismo vai muito mais. O Espiritismo é assim: diga qual é o seu mundo íntimo e eu te direi quem serão tuas companhias espirituais. Diga-me teu mundo íntimo e eu te direi as tuas companhias espirituais. Na questão 466, Kardec então faz uma pergunta extraordinária, como todas. Por que Deus permite? Existe mundo espiritual? Existe. Existe mundo físico? Existe. Agora, por que Deus permite espíritos que venham e me influenciam mal? Resposta.
Os espíritos imperfeitos são instrumentos divinos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos do Criador para pôr em prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. Vamos nos situar? Vamos. Estamos no mundo de provas e expiações. Você lembra daquela prova que nós precisávamos fazer lá na quinta série para passar para a sexta? Que por sua vez precisávamos fazer prova para ir para a sétima? E assim foi a nossa vida escolar inteira. O planeta Terra também é uma escola e precisamos passar por provas porque somos espíritos que estamos a caminho da perfeição e precisamos ser testados. E um dos zilhões de testes que precisamos passar é da influência espiritual. São instrumentos da divindade. Até que ponto eu estou disponível para fazer o bem? Até que ponto eu estou realmente querendo me fixar no mal? Eles são essas provas. Mas é tão sutil que eu não percebo. Qual é o grande detalhe da obsessão? E o que é obsessão, gente? Obsessão é uma influência espiritual que tem por objetivo me prejudicar. E por que eu não percebo que eu estou sendo influenciado? Porque o meu mundo íntimo é o mundo íntimo do espírito, como por lei de afinidade, eu penso como ele pensa como eu penso, e aí eu não imagino que eu estou sendo influenciado. É por isso que aquela ideia, porque eu tenho problemas no campo da bebida, eu tenho problema no campo do cigarro, eu tenho problema no campo do sexo, e aí eu tenho problemas em que o meu mundo íntimo vive num ciclo vicioso do vício da bebida, do álcool, do sexo, das drogas e por aí vai. E aí, pela lei de afinidade, ele me conecta e então ele emana pensamento para mim e as minhas grades morais começam a engrossar. Porque o meu pensamento é o dele é o meu. Mas tem uma hora que eu não quero pensar. No entanto, o pensamento ainda assim vem. E aí, por isso que tem um detalhe importante para termos muito cuidado em julgar as pessoas que são viciadas. Porque o vício de qualquer ordem, ele tem os aspectos físicos, espirituais, mental, fazendo com que a pessoa fique presa no próprio pensamento. E aí eu lembro que tinha um amigo que ele era viciado em cigarro e ele dizia assim: Emerson, eu vou comer, eu tenho que fumar para comer. Ele afastava o prato de comida, e olha que a alimentação é uma das questões mais instintivas e primitivas da criatura humana. Mas você vê que a pessoa troca comida pelo vício. E aí a pessoa passa o final de semana todinha consumindo vício, bebida, álcool, droga, sexo, desvairado. Ela está exausta fisicamente, mas na segunda de manhã vem um pensamento. Por quê? Porque a matéria, ela está até cansada, mas o espírito não. E o espírito continua emanando a ideia. Sou viciado em cerveja. Qual é a ideia que vem? A ideia do copo. Suado. Colarinho branco, amarelo. E eu nem percebo que é o espírito que está dando cores à imagem que eu alimento cotidianamente. Em resposta, ele continua: desde que sobre ti atua influências mais, é que atrás desejando mal. Afinidade. Eu desejo fazer, as influências vêm. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Porque não vai faltar espírito para me influenciar, em qualquer área.
E aí tem uma metáfora que o grande palestrante do movimento espírita, ele fala, né, o Haroldo Dutra, ele fala assim, o que é a tentação? A tentação é um cão enorme correndo atrás da gente e a gente torcendo para ele pegar. O que é a tentação? A tentação do hoje, que eu não consigo superar, é a mesma tentação do ontem que eu não consegui vencer. Enquanto eu não vencer essa tentação, eu vou estar sofrendo a prova dessa tentação, porque eu tento superá-las. É a prova. A tentação é uma prova. Enquanto eu não superar, ela vai continuar acontecendo. E aí tem essa passagem interessantíssima de Jesus nos 40 dias no deserto da tentação. Essa passagem, ela é interessante porque ela mostra vários aspectos no campo da tentação, no campo da influenciação, no campo da obsessão. E nós vamos destrinchar essa parte agora para melhor entendimento. Primeiro, a primeira tentação, vamos lá. Jesus estava 40 dias em jejum, de fome, ele bebia água. Jejum de fome. Aí aparece lá a tentação. Qual é a tentação de quem está passando fome? Comer. Quem está com sede? Água. Aí ele surge. Qual é a primeira coisa que ele pede para o Cristo? Por que tu não transforma essa pedra em pão? Aí tem uns aspectos interessantes. Um leitor desavisado, desatento, ele não consegue perceber essa nuance. Primeiro, como é que ele sabia que Jesus tinha capacidade de transformar pedra em pão? Primeira pergunta. Sabe por que ele sabia? Porque ele sabia quem era o Cristo. Ele sabia que Cristo era um ser que ele possuía, que dominava as leis da matéria. Por isso que mais tarde ele faz o quê? Transforma o quê? Água em vinho, multiplica pães, peixes, cola a orelha do guarda que o Pedro decepou a orelha. Ele dominava as leis da matéria. O que essa mensagem está querendo dizer? Que os espíritos conhecem-nos a fundo e sabem do que somos e do que não somos capazes. Acredite, eles sabem mais, eles conhecem mais nós do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele sabia que o Cristo dominava a lei da matéria e ele tem. E como ele conhecia o Cristo, ele vai na primeira necessidade do Cristo. Qual é a necessidade do Cristo? Fome. Dois aspectos interessantes. Pede para Jesus, então, transformar pedra em pão. As nossas tentações vai ser a mesma coisa. Qual é o seu ponto fraco? É nisso que eles vão te influenciar. Se você não tem brecha, se você nunca fumou, não vai ter um espírito te influenciando para fumar. Por quê? Porque quando ele te observa, ele não vai encontrar nenhuma brecha para te influenciar no campo do vício do cigarro. Mas o meu vício é falar mal do próximo. Então você vai sempre ser tentado na maledicência. E aí, Chico, no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, ele fala assim, o espírito trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo o sol do tempo. Nós somos vítimas de nós mesmos. Aí Sueli Cada Schubert, no seu livro Obsessão e Desobsessão, ela fala o seguinte: as imperfeições morais dão aso às obsessões.
As nossas imperfeições é que deixa a porta aberta. Mas não é uma fresta que ela deixa. As nossas imperfeições morais, ela abrem a porta para o mundo espiritual. E por que que eu às vezes pratico o bem e por que ora eu pratico o mal? Porque nós somos a somatório de sombra e de luz. Mas só que existem pessoas que mais aderiram à sombra do que à luz. Por isso tem pessoas que se comprazem em fazer o mal. E além da natureza delas de se comprazer no mal, elas também são influenciadas no mal. Que foi que os espíritos asseveraram na questão 466. Se tu pensas no mal, tu terás companhia no mal. Se tu pensas no bem, terás companhia no bem. O que não podemos esquecer jamais é que reina no universo o amor. Temos sombras? Temos. Temos que eliminá-la? Temos. Mas também precisamos ter paciência com nós mesmos. Precisamos respeitar a lei de sucessão, que é de degrau a degrau. O fato de nós já termos consciência de nossas sombras já é um ponto importante. E eis então, no processo de consciência, nosso papel de seres, de criatura divina, precisamos tomar as rédeas de nossa existência para que possamos vibrar no bem. Porque o auxílio do céu jamais nos faltará. E aí perguntaram para Chico, qual é o melhor remédio contra a obsessão? E o Chico falou 3. Trabalho, trabalho e trabalho. Porque o trabalho dignifica a alma. Toda ocupação útil é trabalho definir os espíritos superiores. E toda vez que eu me torno útil para meu próximo, que eu me torno útil para a sociedade, eu automaticamente estou sendo útil ao Criador. E assim sendo, pela lei de afinidade, as minhas companhias espirituais serão sempre para o bem. E aí, para nós concluirmos, deixamos essa mensagem do Cristo. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus revelou lá nos 40 dias no deserto, se ele foi influenciado, todos nós seremos. É a prova do habitante do planeta Terra. Para quê? Para que ele tenha o desejo de permanecer no bem, fortalecendo a fé. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.